pessoal, estamos de volta no canal Antípoda. Passamos um tempo aí fora do ar, né? Entre aspas. O pessoal já achava que estávamos no ostracismo. Mas estamos de volta aí, viu? Estamos aqui com o sapo entusiasta José Brito, o destruidor do politicamente correto, que eu quero que ele exponha mais isso pra gente, o Elton Guedes. E aqui André Medeiros, viu? Então a gente vai descontrair aqui um pouco, falar a causa dessa ausência, né? Há mais de um mês que não encontramos no canal. E vamos debater outras coisas, a política do dia, né? Então, bom dia, Elton. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, nossos telespectadores, é assim que se chama, seguidores, né? Isso. Seguidores. Isso. Como o André falou, nós demos uma pausa aí nos vídeos. Eu acho que algumas pessoas até, foi que houve e tal. Mas na verdade é porque eu fui transferido, eu morava em Brasília, fui transferido para João Pessoa. Então isso me tomou aí no mínimo um mês, né? Preparativos, a mudança, então atrapalhou bastante a minha rotina. Mas estamos iniciando aí. Essa é a nossa primeira reunião presencial, né? Depois que criamos o canal, né? Dessa forma. Já que eu estava em Brasília, vocês sempre se encontravam, né? Porém, moramos na mesma cidade, eu e ele, no caso. Porém, a primeira vez que nos encontramos assim, digamos, não só para debater assuntos do canal, como já fazia certo tempo que não nos víamos pessoalmente. Isso. Diversão, descontração. Então estamos aí de volta, é um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço aí a presença de todos. Elton, você tem dito que quer passar para os ouvintes, quer destruir o politicamente correto, você quer ir a isso, você quer explorar isso, porque há uma mídia tradicional do Brasil que quer ser politicamente correto, né? Então eu queria que você falasse mais sobre isso, né? André, são tantas coisas, né, cara, que hoje em dia nós estamos nos policiando no nosso dia a dia. Nós postamos aí ontem um vídeo que eu fiz já faz até tempo, eu estava morando em Brasília ainda, que é um novo capítulo na história mundial, eu diria, que vai com relação a essa história de politicamente correto, então de padrões que a sociedade irá exigir de nós, que no caso eu estou me referindo ao quê? Ao uso das máscaras, né? Que eu carinhosamente apelidei de focinheira. Isso aí quer queira, quer não, isso aí vai entrar na cultura do brasileiro, do mundo inteiro, entendeu? Vai ser algo, não usar a máscara a partir de agora vai ser algo politicamente incorreto. É um adereço a mais para você sair de casa, como o próprio André cita algumas vezes. É um adereço a mais ali da carteira. Algumas pessoas têm falado que os japoneses eles já fazem o uso da máscara antes dessa epidemia, né? Dessa pandemia. Os asiáticos usam bastante. Exato. Mas por que eles usam? Da cultura deles, quando estão gripados, eles têm essa cultura de usar máscaras para não transmitir a doença. No caso, gripe lá, que é da cultura deles. Tá? Além disso, tem a questão também da poluição, né? Poluição na China é muito grande, a poluição. E outra, essa questão também de estar gripado não é cultural do brasileiro, né? Isso aqui já é algo, isso que você falou é interessante. A gripe nos outros países do mundo, e principalmente nos países desenvolvidos, é considerada doença. No Brasil, infelizmente, não é, né? Ou seja, devido à nossa cultura de dar nó no trabalho, de ser vagabundo, ocioso e etc e tal, hoje, se você for ao médico e dizer que está com gripe, ele jamais vai te dar um atestado médico. Isso pelo menos ocorria até agora, né? Virou lei, eu acho que tem um decreto aí que se você apresentar algum sintoma, né, o médico é obrigado a te dar, ou pode te dar alguma coisa do tipo. Com exceção, né? Se você pegar um médico cubano, né? Ou seja, aí eu até dei um exemplo nesses dias daquele seriado que eu estava assistindo, Supergirl, né? É um seriado tosco. Da Warner. É um seriado tosco, mas enfim, eu tô assistindo, né? É Tenho que tosco fazer, ele. é tosco. Aí, apesar de ser uma bela atriz, né? É bonita, é bonita. Sabe o nome dela, não? Não lembro. Aí tem até um episódio, uma cena lá interessante que a Supergirl, tivemos aqui um pequeno problema. A Supergirl, ela perde os poderes por um tempo e ela adoece, né? Ela fica resfriada. Aí, durante o horário de trabalho, ela espirrou. Aí a chefe dela automaticamente, opa, quem espirrou? Foi. Ao ver que era ela, disse, pô, você nunca adoece, mas já que você tá doente, vai embora, sai daqui.
Ou seja, né, infelizmente nós não temos essa cultura ainda, né? Tô assustada com a situação do caso. Pois é. A gente tem recebido algumas críticas aí de alguns caras que escutam nosso podcast, né, no anonimato, dizendo que nós somos incoerentes, né? Mas assim, todo ser humano é incoerente, né? Perfeito, por essência. É quase um... Mas assim, eu acho que ele quer dizer, porque a gente fala bem do presidente, né? Muitas vezes, coisas corretas que esse governo tem feito, e a gente tem dado ênfase também, muita gente não vê assim que o incoerente é só aquele que vai contra o coerente é só aquele que vai contra o governo, né? Mas não, né? A gente pode ser coerente também apoiando o governo, né? Com certeza, com toda certeza. E assim, eu tô cagando e andando com essas críticas, velho. Nenhum, não é verdade? E é como você falou. A incoerência que ele aponta, eu creio que seja exatamente isso aí. Ele aponta que nós somos incoerentes por estar, em alguns pontos, elogiando o governo. Só que quer dizer que, para manter-se a coerência, nós temos que ser totalmente contra o governo. Isso não tem sentido, né? Exatamente. Ou seja, por si só, ele não tem fundamento o que ele está falando. Então, assim, esse tipo de crítica aí, meu irmão, entra no ouvido e sai no outro, entendeu? E continue assistindo, idiota. Pelo menos você está dando audiência aí, babaca. Guedes, o livro de história ele tem trazido que em 64 tivemos uma censura. Censura seguida de morte, seguida a imprensa foi muito... A imprensa foi perseguida, houve tortura, houve prisões. Hoje, esse ano principalmente, estamos vivendo um ponto de censura também no país. E não está vindo do executivo, né? A censura está vindo do judiciário. Um ministro do Supremo está fazendo isso. Então, esse ano tem que entrar na história do país também, como um ano de censura. Mas uma censura que não está vindo do executivo, ela está vindo do Poder Judiciário. O que você acha, né? Muito boa sua observação, né? O presidente, inclusive, se pronunciou ontem, né? Entrou com um ADI, né? Tipo uma ação direta de inconstitucionalidade, onde ele pede explicações, eu estou falando aqui de uma maneira bem rasa, ao Supremo Tribunal Federal, quanto a algumas medidas que um dos ministros da Corte tem tomado contra, digamos assim, a grande mídia chama de blogueiros, né? Blogueiros bolsonaristas ou olavistas. Ou seja, está havendo realmente censura no Brasil. Está havendo censura. Onde, se nós formos comparar com 1964, a situação era totalmente diferente. E pelo contrário, se nós pegarmos aí os fatos históricos, a imprensa saiu mais fortalecida do que nunca depois do regime militar, né? A mídia asquerosa que nós temos aí hoje é fruto de 1964, não é verdade? Exatamente. O professor Olavo de Carvalho bate nisso há muito tempo e tem dado ênfase ultimamente a isso aí. Ou seja, essa mídia que nós temos aí hoje, observem, Miriam Leitão, entre outros, todos guerrilheiros de outrora, né? Ou seja, então não houve aquilo que houve naquela época, não foi tão exagerado como se propaga, e o que está acontecendo hoje ninguém comenta, não é verdade? Ninguém comenta o que está acontecendo hoje. Vamos chamar de blogueiros ou youtubers, não sei, a forma que vocês queiram, os caras estão sendo presos, gente. Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, não é isso? O Alan dos Santos teve a casa invadida mais de uma vez pela Polícia Federal, vários outros. Ou seja, é uma perseguição aberta e com amparo do Poder Legislativo e Judiciário, né? Porque em nenhum momento o Poder Legislativo, com exceção de poucos deputados ou senadores que ali estão ainda apoiando o governo, não ouvimos nenhuma fala contra as atitudes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nem no âmbito legislativo, nem no âmbito judiciário, nem no âmbito da imprensa, viu? A própria imprensa tem silenciado para tudo que está acontecendo aí no tocante à perseguição de pessoas por expressarem apenas a opinião que lhes vem à cabeça. O que é muito estranho, porque isso prejudica a imprensa, né? De um modo geral. Mais cedo ou mais As tarde. pessoas que estão sendo perseguidas fazem parte da imprensa. Com certeza, com certeza. Mas a grande imprensa, tida como a imprensa tradicional, esses grandes jornais que sempre mandaram no Brasil, eles não estão nem aí para isso, o que realmente é muito curioso, né?
a incoerência é tão grande, salvo engano, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que para ser jornalista não precisa ter diploma de jornalismo, né? Ou seja, então agora eles estão perseguindo, quer queira, quer não, estão indo contra o que eles próprios disseram, né? Porque o jornalista, sabemos desde sempre que a eles, como a todos, mas principalmente quem trabalha com a imprensa, que eles usufruem da liberdade de expressão, o segredo da fonte, Anonimato da fonte. né? Ou seja, então o que está acontecendo realmente é lamentável, né? Uma coisa também que eu quero abordar aqui é que eles interferiram nos donos dos aplicativos, né? Perfeito. Então, muitos desses jornalistas que estão sendo perseguidos tiveram suas contas bloqueadas. Tiveram Facebook, página do Facebook bloqueadas. Eles estão sem receber a monetização do YouTube. E, segundo eles, se eles estivessem em outro país, os aplicativos, não tinha acontecido isso nos aplicativos, né? A justiça não teria conseguido bloquear os aplicativos. Aí eu queria que José, que entende mais sobre esse assunto, explanasse algo sobre isso. No caso, sobre o bloqueio dos Exato. Sobre a determinação judicial em si, né? Porque aqui eles determinaram o bloqueio e o das YouTube páginas. bloqueia a No página. caso, somente se eles infringissem as leis de direitos do próprio aplicativo, porque todo aplicativo tem as leis que devem ser seguidas. No caso, se aquelas leis de uso do aplicativo fossem infringidas, aí seria motivo do bloqueio. Se eles não estivessem infringindo as regras, na verdade são regras, aí não teria motivos do bloqueio, no caso. Dessa forma, se eles não estivessem infringindo as regras de uso daquele aplicativo, tipo o YouTube, não pode palavrões, pornografia, essas coisas, aí isso não seria motivo para o bloqueio, não está completamente errado isso. Ou seja, as contas foram bloqueadas apenas por mera expressão de opinião. Isso, no caso foi isso, não tem liberdade de expressão, então vivendo tipo a época da ditadura, uma censura... Você acha que isso nos Estados Unidos aconteceria igual? Não, no momento atual, creio que... Tem paralelo até hoje? Eu acho que creio que não, né? Em nenhum país do mundo aconteceu isso, né? Do tempo moderno aí. Não me recordo no momento. É isso que eu tenho apenas a falar, comentar. Ou seja, e esse pessoal, né? Muitos deles têm essas ferramentas como meio de vida, né? Isso. O pessoal, eles sobrevivem disso, de produzir conteúdo digital, né? Ou seja, estão sendo impedidos, além de expressar opinião, de trabalharem, de exercer atividade laboral que os sustenta, né? Isso. Complicado. Também é importante citar aqui que não é só esses youtubers que foram prejudicados com essa medida do Supremo, que estão criticando o Supremo, né? A gente viu aí vídeos circulando de vários líderes de esquerda criticando o Supremo, talvez ainda de forma mais enfática, de forma mais enfática do que esses que estão sendo perseguidos. E essas pessoas simplesmente não sofreram nenhum dano. Então parece algo mesmo assim que foi, né? Com o objetivo de desestabilizar a base política. Exatamente. Tendo em vista que o fenômeno Bolsonaro, ele tem lastro nas redes sociais. Se não existissem as redes sociais, eu creio que não existiria o fenômeno Bolsonaro, né? Eu acredito que não. Ele explorou muito bem essa ferramenta, né? Acho que foi um dos principais pontos da campanha dele. Vamos aguardar o que é que vai dizer aí o Supremo Tribunal Federal, quanto a, acho que foi a Advocacia Geral da União, se eu não estou enganado, né? Protocolou, junto com o Presidente da República, esse pedido aí por parte do Supremo quanto a essas atitudes tomadas aí por eles. Vamos ver o que é que o Supremo Tribunal Federal irá decidir com relação a esse pedido aí do presidente. Ação direta de inconstitucionalidade. ADI. Posso comentar uma coisa para os seguidores aí? Futuramente teremos entrevistas, novas entrevistas aí, aguardem também. A primeira entrevista fez bastante sucesso, iremos ter outras brevemente aí, aguardem.